Gente, há exatamente 10 anos atrás, nessa mesma data, 29 de março de 2013, às 11 horas da manhã, depois de 9 anos de relacionamento, eu estava me separando. E de lá pra cá eu nunca mais encontrei ninguém, nunca mais me envolvi com ninguém. E muitas pessoas me perguntam, o que houve? O que aconteceu? Você ainda ama sua ex-mulher? Você quer voltar com ela depois de 10 anos? Por que tanto tempo? Enfim, e eu resolvi responder tudo nesse vídeo. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre final de relacionamento, sobre términos, sobre fases, enfim. E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um videozão começando. Hoje um vídeo mais intimista, mais particular. Estamos aqui em meio à caminhada, como sempre, todas as manhãs. Agora estou mesclando entre caminhada na rua e academia, né? Como vocês sabem, eu voltei para academia. Então, eu tô aí acho que uns 9, 10 dias treinando já, certo? Os primeiros dias de treino foram desgastantes porque eu voltei, né? Então, as dores, toda aquela fase inicial, novamente, né? Estão acontecendo. Deixa eu mudar de lugar aqui, vai passar um caminhão. Então todas aquelas fases novamente, ó. Eita. Todas aquelas fases de dores, enfim, né? Estão no início, é como se tivesse começado tudo de novo. Há uma memória muscular, eu já tô voltando a treinar legal depois de 8, 9 dias aí. As dores já estão diminuindo, então provável que nos próximos dias eu já treine e já não sinta mais dor. E aí o estímulo muda, né? Em vez de sentir dor, eu sinto mais prazer, sinto mais desejo. E é isso que o corpo faz com a gente, com o tempo, né? É verdade. Mas fato é que vamos falar sobre o tema que eu me propus nesse vídeo. É algo que sempre me perguntam, é algo que as pessoas têm curiosidade de saber. Por que eu fiquei tantos anos, estou tantos anos solteiro, estou tantos anos... né? Não digo sozinho, porque aconteceram muitas coisas, né? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, são fases, né? Eu passei por várias fases. Eu tive entre namoro e casamento mesmo 9 anos de relacionamento ao total, certo? E, meu, foram assim anos incríveis, tá? Me arrependo de muita coisa, mas ao mesmo tempo não me arrependo de nada, porque tudo é aprendizado. Eu aprendi muito tarde, depois de me separar, que tudo foi um aprendizado, né? Enfim, eu acertei muito, errei muito, a pessoa também acertou muito, errou muito, mas fato é que no começo de relacionamento tudo é maravilhoso, né? A gente começa a empurrar com a barriga, a gente não se entende muito bem, a gente quer que dê certo, e às vezes a gente passa por algum processo, ou burla algum processo, né? E, enfim, fato é que eu tenho certeza que tanto eu quanto ela queria que desse certo, e até que deu, porque durou 9 anos, e desses 9 anos eu tenho um filho hoje. Então, assim, deu certo, né? E eu aprendi muito. Mas, fato é que no dia 29 de março de 2013, numa conversa muito conturbada, depois de 2 anos que o nosso casamento tava se arrastando, sabe? Quando o casamento já não tá mais aquilo, e a gente ainda tentou por 2 anos, mas definitivamente chegou um momento que não deu mais, e a gente só tava procrastinando, né, a decisão de cada um pro seu lado, né? E ela acabou indo morar com os pais dela, eu fiquei na casa que nós morávamos na época. Enfim, fato é que um tempo depois a gente se divorciou, deu tudo certo. Algum tempo depois ela casou, ela tá bem, tá feliz, tem outros filhos, tá tudo certo, tá tudo muito bem resolvido entre a gente. Mas então por que eu estou sozinho ainda? Por que ainda eu não me relacionei com ninguém, eu não encontrei ninguém? O que aconteceu? Na verdade, galera, como eu disse, foram fases, foram processos, né? O primeiro deles foi aquela... mesmo sabendo que não estava legal, que estava acontecendo com a gente, ia acabar em término, em separação, né? Mesmo sabendo, a gente foi procrastinando. Mas o fato é que chegou uma hora que ficou insustentável a situação e a gente acabou finalizando o que já era, né, tipo, inevitável assim. Mas como eu disse, a vida
é feita de momentos, é feita de ciclos. E logo que eu terminei, eu caí naquele ideia, naquele desespero, naquela agonia de, poxa, agora acabou tudo, são 9 anos juntos, né? É uma história, é muita coisa acontecendo, né? E chegou aquela primeira fase do arrependimento, né? A gente poderia ter tentado mais, a gente poderia ter feito mais coisas. Começou a acontecer coisas na minha vida. Eu comecei a rever os meus erros, enfim, tudo o que aconteceu entre a gente. E aí, é normal. A primeira fase é a fase do arrependimento, a gente poderia ter feito outras coisas, eu poderia ter sido melhor, enfim. O fato é que na época eu me culpei bastante por várias coisas. Enfim, nada é perfeito, né? E essa primeira fase durou muito tempo e após isso eu entrei numa fase de, tipo, achar que relacionamento era algo ruim, que a vida já não fazia mais sentido. Afinal de contas, era 9 anos com uma pessoa e de repente, do nada, entre aspas, né, do nada, eu estava acordando sozinho, eu estava vivendo a minha vida e eu já não estava mais tão acostumado assim a viver sozinho. Enfim, disso tudo, ruminou esse primeiro momento de arrependimento e aí eu tentei voltar e foram várias confusões, mas, né, não era pra ser, lógico. Hoje eu entendo, na época eu não entendia muito bem, mas, enfim, o fato é que nós não voltamos. E aí eu entrei na fase realmente do desânimo, eu entrei na fase da depressão. Era angustiante pra mim viver aqueles dias ali sem ninguém, né? Eu que sempre tive com a pessoa e tal, enfim. E aí eu passei por uma fase bem complicada, de 2014 a 2016, de depressão e tudo mais. E até que chegou o momento em que eu comecei a pensar que tudo aquilo que eu tava vivendo não fazia sentido, porque, né, tipo, tinha dado certo, né, as coisas tinham acontecido. E eu sempre digo que o relacionamento é maravilhoso, os culpados por ele não ser maravilhoso são os donos da relação, né. Então, um tempo depois, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio à ansiedade, a angústias, eu comecei a pensar mais maduro sobre aquele término que nós tivemos. E eu comecei a entender que era preciso, né? Que era aquilo mesmo, que não... Eu comecei a me convencer, entrou uma fase de convencimento, mas isso demorou 2 anos e pouquinho. E eu comecei a entender que eu poderia agora viver uma nova história, fazer novas coisas. E eu entrei numa fase de autoconhecimento, né? Eu lembro que nos primeiros meses eu tentei até me relacionar com uma ou com outra pessoa, mas não deu certo. E aí eu acabei entendendo que era para eu ficar sozinho mesmo, que não teria mais ninguém na minha vida. E eu vivi muito essa fase. E aí depois eu falei assim, não, eu preciso me conhecer, eu preciso, se eu entrar numa outra relação, eu preciso fazer o certo, eu preciso não ter arrependimentos. E aí eu comecei a estudar psicologia, comecei a estudar a mente humana. Quem me segue mais tempo sabe da história. Eu fiz curso de hipnose, eu fiz curso de PNL, eu fiz curso de coaching, fiz curso de desenvolvimento pessoal. Eu fui aprender sobre a minha mente. Enfim, comecei a fazer coisas para me conhecer, me entender. Comecei a fazer terapia, certo? E as coisas foram acontecendo, a vida foi indo, né? Tipo, foi caminhando, foi passando o tempo e eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo. E dentro desse processo eu me formei em vários cursos, eu fiz várias coisas que me fizeram entender que quem precisava melhorar era eu, que eu precisava viver integralmente aquele momento, né? E passar por tudo aquilo. E aí entrou uma fase de superação, de eu vou me levantar, eu vou me resgatar, eu vou me entender, eu vou melhorar como ser humano, como homem, como, né, futuro esposo de alguém, futuro pai, enfim. E entrou uma nova fase, que foi muito assim também, levou um tempo, tá? Então imagina com você, essa primeira fase aí do arrependimento durou 1 ano, depois mais 1 ano e pouco, quase 2 anos, né, tipo, de depressão e, de profundo desejo de não viver mais relacionamentos, de não viver mais
tudo aquilo, né? Então tinha aqueles medos e tudo mais. E aí eu entrei numa fase, como eu disse pra vocês, de autoconhecimento, comecei a estudar. Fato é que eu vivi um tempo estudando, vivi um tempo me dedicando a me conhecer, a me entender, a conhecer a mente humana. E esse tempo foi muito legal porque eu comecei a ajudar algumas pessoas, né? E aí, tipo assim, eu me formei em terapia, né, tipo, clínica, e comecei a ajudar algumas pessoas, comecei a trabalhar com isso. E nesse meio tempo eu comecei a me envolver com algumas outras pessoas de uma forma mais madura, mas não muito profunda, porque ainda estava mais interessado em ajudar as pessoas do que propriamente, intimamente me ajudar, né? Por mais que eu fizesse terapia, por mais que eu, enfim, buscasse ajuda e tivesse, sabe, sempre no meio de ajudar as pessoas me ajudando, eu não queria nada, algo muito sério ainda, porque eu entendia que eu precisava melhorar cada vez mais, né? E o fato é que nesse tempo eu comecei a trabalhar com isso, a me envolver cada vez mais profundamente com terapia, com pessoas, com a mente humana. E enfim, isso durou 5 anos, né? 4, 5 anos. Até que eu entendi algumas coisas, passei por cima de muitas coisas, aprendi muitas coisas, foi muito legal. E aí eu comecei a me envolver de novo, né? Fiquei com uma ou com outra pessoa, nada muito sério, mas, né, tive relacionamentos assim bacanas, porém passageiros, né? Porque acontecia que eu começava a ficar com a pessoa e começavam alguns problemas, eu já identificava alguns erros, algumas coisas e falava, opa, então eu já, em vez de eu investir ou de eu me desafiar, eu ficava com o pé atrás e saía fora. Essa que era a verdade, né? Porque eu não queria me machucar. Enfim, então isso tudo, sabe, esse tempo todo de não querer me machucar, de estar aprendendo ainda, de estar envolvido em vários sentimentos, foi passando o tempo, né? E aí eu me envolvi aleatoriamente com pessoas, né? Uma aqui, uma ali. Nunca era, por exemplo, passageiro, era algo que eu queria que acontecesse, que desse certo, mas quando eu vi alguns sinais de que poderia dar errado, eu já, digamos assim, eu já saía fora, né? Porque tinha medo de errar de novo, tinha, enfim, vários medos, né? Mas isso foi passando, até que eu me relacionei com uma outra pessoa, que não foi bom também, tá? E eu tive uma grande recaída, galera, né? Tipo, eu tentei me envolver com outras coisas, com outro tipo de pessoas que pensavam diferente de mim, mas eu pensei, poxa, por que não tentar, né? Até agora, tudo que eu fiz não deu certo, e eu tô sempre fazendo as mesmas coisas, por que não tentar outras situações, né? E aí, enfim, o fato é que eu me envolvi com outra pessoa, e rapidamente, deu 2 meses, eu já entendi que não era pra ser, mas esses 2 meses eu fui mais a fundo dessa vez também, né? E acabei me frustrando. Enfim, e aí veio um tempo de reclusão de novo, e eu falei, quer saber? Vamos dar tempo ao tempo, eu ainda preciso melhorar, eu preciso aprender coisas, eu ainda preciso amadurecer. E eu entrei nessa fase nova de reclusão, eu entendi que ainda tinha coisas, princípios e situações que eu ainda não conseguia administrar, e aí dei um tempo. E essa foi a minha última relação, então de lá pra cá são 2 anos já, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive, assim, longos tempos sozinho, depois da minha primeira separação, né? Então, eu sempre fiquei 2 anos sozinho, depois fiquei 3 anos, depois, agora é o tempo maior, 10 anos. Então, meu último relacionamento foi há 2 anos atrás. E desde lá, daí, enfim, eu não me relacionei mais com ninguém. Eu comecei a entender que tinha questões que ainda eu precisava trabalhar, né? Foi o momento que eu parei de ajudar as pessoas, porque eu ainda precisava. Eu entendi que, por mais que eu tivesse ajudado muitas pessoas, por mais que eu tivesse muito conhecimento, eu tivesse, né, experiência nisso tudo, eu ainda precisava me entender melhor, eu ainda precisava fazer coisas que eu não estava fazendo. E enfim, esse último relacionamento veio pra me provar isso, né?
E de lá pra cá são 2 anos, e ao todo disso tudo, de todas essas fases, né? Se foram aí 10 anos, e eu hoje nessa data me peguei pensando, né? Poxa, faz 10 anos. E são 10 anos de muito sofrimento, mas também são 10 anos de muito amadurecimento, muito desafio, de muito errar, de muito acertar. Mas a vida é sobre isso, né? Enfim, e como que tá acontecendo hoje? Então, eu acredito realmente que eu tô mais maduro o suficiente para encontrar alguém. Até uma das minhas metas era encontrar alguém esse ano. Eu digo era porque entrou a faculdade na história, entrou os 1000 inscritos na história. Eu até vou fazer um vídeo sobre os 1000 inscritos ainda. Entrou muita coisa na história, né? E a gente vai mudando os planos, as coisas vão acontecendo, enfim. Mas fato é que é por isso que eu estou há 10 anos sozinho. E fases de arrependimento, fase de autoconhecimento, fase de amadurecimento, fase de recaídas, né? E hoje eu me vejo numa situação em que eu ainda preciso trabalhar coisas. A gente vai trabalhar essas coisas a vida toda, né? E vai amadurecer a vida toda, né? Vai viver a vida toda aprendendo, né? Mas eu não me culpo mais, não culpo mais as pessoas. Eu entendo que relacionamento parte da pessoa, né? Parte de cada ser humano, né? Como eu disse, casamento, se relacionar, tudo isso é muito legal. O que é o problema são os envolvidos, né, nesse relacionamento, enfim. E eu tento a melhorar cada dia, eu tento entender as pessoas que eu tento conviver com essas pessoas, né, de forma mais íntegra, de forma mais verdadeira. Hoje eu sou um cara que fala mais do que eu sinto, mais do que eu quero, mais como eu gosto das coisas. Eu entendo que a similaridade é melhor para se relacionar, enfim. Então eu gosto de certas coisas, eu procuro uma pessoa com o mesmo perfil, enfim. Disso tudo é uma nova fase agora, uma nova fase de abertura, uma nova fase de reconhecer que a gente sempre está aprendendo, né? Mas de tudo isso se deu 10 anos. 10 anos, cara, 10 anos, é tempo, hein? Mas uma coisa boa desse tempo todo é que eu descobri que eu não preciso de alguém para estar feliz, para ser feliz, certo? Eu posso ser eu mesmo, encontrar alguém com as mesmas características e a gente junto tentar alguma coisa. Eu posso ser eu mesmo, né? Só que sendo mais experiente, sendo mais, enfim, né, mais maduro, poder me envolver de forma mais verdadeira, né? E isso é o que faz sentido pra mim hoje. Então, hoje em dia eu procuro uma pessoa que se encaixe com o meu perfil, eu procuro uma pessoa que a gente junto possa evoluir, possa crescer, possa fazer coisas que eu não tive a oportunidade de fazer nos outros relacionamentos, né? E dentro de tudo isso, entre os princípios, entra os valores, as percepções, né? Tanto minha quanto da outra pessoa. Enfim, e resumindo, galera. Então, disso tudo, sabe? Por causa dessas fases aí que eu vivi, que eu estou 10 anos sozinho e eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não sei como que vai ser os próximos anos. Mas eu estou muito bem sozinho. Estou muito bem assim, do jeito que eu estou, né? Como eu disse, eu não sou uma pessoa desesperada. Eu não preciso ter um relacionamento. Hoje em dia eu vejo isso para estar bem, né? Quando eu entro no relacionamento, eu já entro com o entendimento de que eu vou fazer de tudo para que dê certo, para que funcione, né, tipo, da forma correta. Porém, se acabar também, eu já venho com essa ideia de que se acabar tá tudo bem, né? E isso me faz sofrer menos questão de términos, né? Então, de um tempo pra cá eu venho pensando assim e tem dado certo. Então, da mesma forma que eu me dou, que eu me dedico, que eu estou ali querendo que dê certo, eu entendo que se a pessoa quiser seguir um outro caminho, depois de um tempo ela pode seguir, tá tudo bem, a gente vai continuar vivendo, certo? E por causa de tudo isso, galera, eu estou ainda solteiro, estou ainda, entre aspas, né, sozinho. E agora é uma nova fase, né? E resolvi dividir isso com vocês. 10 anos de muito aprendizado, de muitos erros, de muitos acertos, enfim.
mas que valeu a pena. Hoje estou mais consciente de tudo, estou mais experiente, mais maduro. E agora espero viver novas relações, novos sentimentos, novas coisas, né? E é isso. Só quis dividir isso com vocês aí. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me conta a sua história aí. Deixa eu saber como que você pensa sobre tudo também. Se inscreve. Já estamos com 1000 inscritos. Graças a Deus. Já estamos até com mais de 1000 inscritos nesse momento. Vou fazer um vídeo especial sobre os 1000 inscritos. E é isso. Até os próximos vídeos. Se inscreve. Deixa seu comentário. Tamo junto. Forte abraço. A gente se vê.